Olá, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Adventista São Cristóvão e à série de estudo bíblico Em Busca da Verdade. É uma alegria ter vocês aqui conosco para mais um estudo da Palavra de Deus. Vai ser uma bênção, não saia daí, que com certeza você vai adquirir muitos conhecimentos para a sua família, para a sua vida completa. Viu? Aproveite, compartilhe com seus amigos, seus familiares, esse estudo bíblico que com certeza vai ser de grande proveito para a vida deles. E falando em proveito, você também pode acompanhar conosco os estudos anteriores. Aí do seu lado direito vai aparecer um cardzinho que você pode clicar aí e assistir os outros estudos que já passaram. E também compartilhe esses estudos com seus amigos, que vai ser maravilhoso, viu? Nos siga também no Instagram e também no Facebook. Tá bom? Vai ser uma maravilha ter vocês aqui conosco. Continue também interagindo através dos comentários aqui do YouTube. Mande suas perguntas, seus questionamentos. Está sendo maravilhoso se comunicar com vocês. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês, tá bom? E estamos aqui conosco, com o nosso querido e amigo professor Antônio Paulo. Seja bem-vindo a mais um estudo, viu? E nós hoje estamos com o tema O Porta-Voz. Não é, professor? Isso mesmo. Como é que vai ser isso? Quem é esse porta-voz? Como é que a gente pode explicar isso para os nossos amigos? Bem, ao amigo que nos assiste, que nos acompanha, seja muito bem-vindo ao nosso canal, à nossa série de estudos. E vamos trabalhar esse tema daqui para frente, pelos minutos a seguir. Fique atento, não desligue, não mude, nos acompanhe. E com certeza você vai entender esse tema maravilhoso, bem oportuno e bem necessário para o momento em que vivemos. Muito bem. Professor, Deus se comunica de várias maneiras com os seus filhos, né? Mas lá no Jardim do Éden, como era essa comunicação com Adão, lá no jardim, que todo dia ele visitava, né? Adão e Eva, né? Na virada do dia, como era essa comunicação com eles? Muito bem, na verdade, vamos abrir a palavra de Deus, mas antes, porém, vamos fazer uma oração, pedir a Deus que nos ajude, que nos abençoe, que nos ilumine e que eu e você possamos concluir esse estudo edificados espiritualmente. Feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor deixou para nós registrado histórias assim profundas, importantes, bem relevantes para o nosso tempo. Nos abençoa nossos amigos, para que ao assistirem, ao ouvirem, a terem contato conosco com esse material, com esse estudo, possam também ser abençoados. Fique conosco pelo Teu Espírito, nos guarda do mal, abençoa nossas vidas, em nome de Jesus oramos, amém. Muito bem, na verdade, a palavra de Deus ela é muito clara em contar histórias, detalhes, muito bem contado de cada assunto, de cada tema, de cada coisa. É uma maravilha. Então, nessa vez, nessa oportunidade, nesse estudo aqui na sequência da nossa série, estudaremos sobre o porta-voz. Vamos começar a compreender que tema é esse, que assunto é esse e qual a sua relevância para nós outros. Então, o texto bíblico que vamos ler para nos ajudar a responder essa pergunta de como Deus se comunicava com o homem no passado, é Gênesis 3, verso 9. Em Gênesis 3, 9, diz o seguinte: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Bem, esse verso, ele faz parte do contexto de quando Adão vivia no Éden, juntamente com sua esposa Eva, e Deus, de acordo com a informação da palavra de Deus, todo dia, na viração do dia, ou no final da tarde, ali por volta do momento em que o sol se põe, se esconde ali no horizonte, Deus tinha uma pequena reunião com eles. Tinha um pequeno culto, um pequeno momento com eles. E ali, isso era rotineiro, dia a dia, semana a semana. Então, eles tinham uma reunião pessoal, Deus e Adão. Adão era perfeito, Eva perfeita, não tinha pecado, não tinha falha, tudo bonitinho como Deus havia planejado. E Deus, obviamente, perfeito, se encontrava com eles, ali era um reduto de perfeição. Mas, num determinado dia, Deus chega naquele momento já previamente combinado, para fazer essa reunião, esse momento com o casal, e o casal não estava. Óbvio que Deus, onisciente, já sabia de tudo que tinha acontecido, mas Deus se comporta assim, como se fosse um ser humano, que não soubesse dos detalhes, até porque isso ficaria registrado, e a forma de Deus trabalhar seria uma forma adequada à compreensão do ser humano. Então Deus procura por Adão e diz, Adão, cadê você? Você está onde? Você foi para onde? O que aconteceu? Na verdade, Deus sabia de tudo, mas queria ouvir uma resposta de Adão. Por isso Deus pergunta, onde está? Esse onde está mostra que Deus
queria que Adão estivesse perto, né? Então, naquele momento, estava se interrompendo a comunicação direta de Adão e Deus. Tanto é que Adão vai contar o relato lá, o que tinha acontecido e tal, já envergonhado, acanhado, e a partir dali começa a ser posta uma barreira entre Deus e o homem, como vamos ver nos versos a seguir. De forma que a comunicação era pessoal, Adão e Eva perfeitos conversavam face a face com Deus, porque ambos ali eram perfeitos. Professor, e depois do pecado, né, o que foi que aconteceu com a comunicação entre Deus e o homem? Na verdade, no livro de Isaías, no capítulo 59, verso 2, fala desse incidente, desse acontecimento, o que aconteceu, quais foram os problemas que ficaram a partir disso daí. Né? Isaías 59, verso 2 diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ou seja, o profeta Isaías informa, Deus informa através do profeta Isaías, dizendo que os pecados do ser humano findou fazendo uma barreira de separação entre Deus e o homem. Então, era como se, assim que o pecado entra, desse uma cortina, forma uma barreira, uma muralha, e interrompe essa comunicação. Então, agora, Deus pode avistar o homem direitinho, bonitinho, sondar seus pensamentos, tudo como era antes. Agora, já da parte do homem em relação a Deus, essa comunicação foi interrompida, e é como se agora tivesse tudo escuro, nublado, de forma que o homem não consegue mais contemplar, mais ver a Deus na sua face como via no passado. Ou seja, então o que acontece? É posta uma barreira pelo pecado entre Deus e o homem. Deus, como vê tudo, consegue ver o homem tudo como era antes. Já o homem perdeu essa visão de Deus de como era no passado, antes do pecado. E em relação aos profetas, né, também depois do pecado, como Deus passou a se comunicar com eles? Como foi essa comunicação? Bom, quando o pecado entra, que forma essa barreira entre Deus e o homem, Deus agora muda o método de comunicação. Deus continua se comunicando da mesma forma, com o mesmo desejo, a mesma vontade, o mesmo amor, tudo do mesmo jeito. O que mudou foi só a forma de se comunicar, né? Inclusive, quero ler com o nosso amigo que nos acompanha, no livro de Números, no capítulo 12 e no verso 6, porque Números 12, verso 6, tem uma informação importante para responder essa pergunta. Lá, Moisés, divinamente instruído por Deus, escreveu assim: então disse, ouvi agora as minhas palavras. Essas palavras são de Deus, Moisés apenas escreveu. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Então, Deus está dizendo que levantaria um novo método, uma nova maneira, para que essa comunicação não se interrompesse. Como assim? Deus está dizendo que levantaria porta-vozes, ou um porta-voz, ou mais de um porta-voz, alguém que iria portar as informações de Deus, que as receberiam através de sonhos e visões. Em outras palavras, Deus disse assim: Moisés, como o pecado já entrou, já pôs uma barreira entre o homem e eu, mas eu preciso continuar essa comunicação. Essa comunicação precisa continuar valendo. Então, eu mudei o sistema aqui. Não dá mais para ser face a face. Mas eu vou levantar homens, vou preparar esses homens, vou instruí-los, vou iluminar suas mentes, vou dar inspiração. E aquilo que eu falaria face a face para a igreja e para o mundo, eu vou dizer através de sonhos e visões para esses meus porta-vozes, esses meus profetas. E eles vão receber através de um sonho ou de uma visão, e aí eles vão escrever e de forma escrita anunciar ao mundo o meu desejo, a minha vontade. Essa parte escrita, começou a ser escrita provavelmente, é o mais provável pelo que se tem notícia, pelos estudos, que Deus começou a contribuir com a questão escrita a partir do ano 2500 depois da criação. Então, a partir dali, Moisés é o primeiro ser humano que começa a escrever as visões e os sonhos dados por Deus, sendo assim a sua vontade proclamada ao homem, especialmente àqueles que nele acreditar. Antes de Deus executar alguma obra, né, alguma coisa que ele queira fazer, ele revela, para quem ele revela os seus segredos?
Bem, Deus ele é um Deus maravilhoso. É um Deus assim, perfeito, correto, justo, amável, que pensa em todos os detalhes, que cuida de tudo. É um Deus assim tremendo. Então, olhe como ele é sábio. Deus ele tem a condição plena de saber o futuro, saber os detalhes do amanhã antes que o amanhã chegue. Então, Deus tem seus planos, planos audaciosos, planos maravilhosos. Então, ele decidiu antecipar a revelação desses planos à sua igreja, ao seu povo, à humanidade, com muita antecedência. Então, quero ler um verso com vocês que está no livro de Amós. Amós era um homem simples, era um plantador de sicômoro, de árvores. Ele cuidava de gado, de rebanho. Era como se fosse um vaqueiro hoje, na linguagem popular do nosso país, do nosso Nordeste, do nosso Brasil. Era um homem bem simples. Mas Deus usou aquele homem e tornou ele um profeta. Um homem que se tornou um homem sábio, um porta-voz de Deus. E para Amós, Deus deu essa declaração aqui, de Amós 3 e o verso 7. Diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ou seja, Amós, divinamente inspirado, disse que Deus não faria nada, nenhuma coisa, a nível humano, a nível geral de humanidade, sem que primeiro avisasse com bem antecedência aos seus servos, os profetas. Ou seja, os profetas passaram a ser o porta-voz de Deus. Deus queria falar pessoalmente, mas viu que o homem não suportaria esse meio de comunicação pelos seus pecados, então ele cria esse novo sistema, esse novo método de comunicação, e aí por meio dos porta-vozes, dos profetas, ele avisa com antecedência tudo aquilo que ele pretende executar no futuro. Veja, por exemplo, um exemplo. Dilúvio. Deus levanta Noé e avisa para Noé em detalhes tudo o que pretendia fazer no dilúvio. E Noé, por 120 anos, antecipou essas informações a todos os seus contemporâneos. Ou seja, Deus não falou pessoalmente à humanidade, mas através de sonhos e visões falou a Noé, e Noé, por sua vez, transmite a palavra e o desejo de Deus para os seus contemporâneos, para o povo do seu tempo. Eles ficam informados e os que quiseram puderam se preparar para se proteger do dilúvio. Os que não quiseram rejeitaram por livre e espontânea vontade. E por aí você pode notar todos os demais acontecimentos, Deus avisa com antecedência. Por exemplo, a vinda de Jesus, o Messias, ele avisou por meio de todos os profetas ao longo dos tempos. E quando estava mais perto, ele chamou João Batista para vir na frente, anunciando a chegada do Messias Salvador. De forma que Deus não faz nada sem que primeiro anuncie pelos profetas o seu desejo, os seus planos, os seus sonhos, para que a humanidade tenha tempo de se preparar, de aceitar e até de dizer não se alguém queira assim, contrariar a vontade de Deus. É verdade que Deus vai continuar sendo Deus, não vai mudar em nada, mas eu e você podemos fazer escolhas. Então nós apelamos que as nossas escolhas estejam de acordo com a revelação de Deus, com a vontade de Deus. E sobre qual influência os profetas da antiguidade falavam, né? Revelavam as coisas para as pessoas daquele tempo. Tinha alguém que influenciava eles ou era da própria cabeça deles? O que eles queriam dizer, eles diziam, ou tinha alguém que influenciava isso? Bem, não tinha possibilidade dos profetas, por mais inteligentes que eles fossem, por mais sábios que eles fossem, por mais culto, por mais douto que fossem, mas não havia como eles falarem com precisão os acontecimentos futuros, não teria como. Então, de acordo com a segunda carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 1, verso 21, essa resposta, eu acho ela muito óbvia, a pergunta muito bem feita, claro, e a resposta eu acho que muito óbvia pelo texto bíblico, porque está escrito assim: porque nunca jamais qualquer profecia, profecia vem de profeta, né? Qualquer anúncio dos profetas, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, santo quer dizer separados, ou seja, separados por Deus, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, o texto bíblico informa que o que eles falaram, o que eles disseram, o que eles revelaram, foi tudo dado pelo Espírito Santo. Nós sabemos que Deus, ele é constituído de três. É uma unidade composta, né? Assim como a sua família. Quando a gente diz a família, estamos falando no singular, mas a família é uma unidade composta, são várias pessoas na mesma família, né? Quando falamos, por exemplo,
O time de futebol está no singular, mas aquele time só é um time se tiver uma equipe, ou seja, uma unidade composta. Então, Deus também é assim, é uma unidade composta. Então, composta de 3. Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Coube ao Espírito Santo ser aquele que assumiu a responsabilidade de inspirar os profetas a respeito das mensagens de Deus. Então, todos os profetas falaram, divinamente instruído pelo Espírito Santo, passando a nós toda a segurança de que o que eles estavam falando era verdade. Por isso que as profecias se encaixam no tempo certinho, sem errar em nada. O erro está em nós, em não compreendermos, em não obedecermos, não praticarmos, não ensinarmos, enfim. Mas os homens que escreveram a Bíblia não falharam nos seus escritos, porque eles foram divinamente instruídos, inspirados pelo Espírito Santo. Foi sob a influência do Espírito Santo que eles, cada um por sua vez, escreveram suas respectivas mensagens, cada um no tempo oportuno e presente, de acordo com a vontade de Deus. Muito bem, professor. E em relação aos últimos dias, né? Por meio de quem Deus se comunicou com o seu povo, né? Como foi que ele fez isso para os últimos dias? Bem, Deus, ele sempre pretendeu ter essa comunicação. Como vimos lá no início, ela era pessoal, era dia a dia, ali fisicamente falando. Essa comunicação, como já dissemos, foi interrompida. E Deus passa a se comunicar por meio dos profetas. Mas Deus, ele tem mais outros meios de transmitir a sua vontade, o seu desejo, a sua divindade. Ele tem muitos meios para se comunicar com o ser humano. Mas eu quero ler um texto que está em Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2, que amplia mais essa compreensão. Veja, por exemplo, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, que é o que estamos estudando, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Então, Deus está dizendo que ao longo do tempo ele tinha falado sempre por meio dos profetas, mas no tempo oportuno, num tempo determinado, Deus, além de continuar com os profetas, ele adiciona uma nova revelação. Ele agora fala conosco por meio de Jesus Cristo. Ele é decidido no céu, entre a divindade celestial, que Jesus Cristo, no tempo oportuno, desceria do céu, viria aqui na terra e passaria essa comunicação também do céu para com os homens. Ou seja, Cristo, sendo Deus, desce aqui na terra, se torna homem que nem eu e você, fala as verdades eternas, revela o reino de Deus, faz milagres, cura as pessoas, tem contato com as pessoas, se torna um de nós e pode comunicar o céu para cada um aqui. Então, além da mensagem dada pelos profetas, Jesus Cristo vem aqui também e se torna a maior revelação de Deus de todos os tempos. Ou seja, nos últimos tempos, nos últimos momentos, Deus também tem se revelado, se comunicado por meio do Filho, o Senhor Jesus Cristo, que já veio aqui, cumpriu sua missão, morreu por nós, voltou para o céu e de lá intercede hoje por cada um de nós, inclusive por mim e por você. Muito bem, que maravilha, né? Nós temos nosso próprio Jesus para se comunicar, né, com a gente. Muito bom. Mas qual seria uma das funções do Messias? Tem uma função assim que destaca assim para nós? Bem, Jesus Cristo, ele assumiu muitas funções. Jesus, como nosso advogado, no futuro vai ser o juiz de toda a terra, o Messias, Salvador, o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz e tal. Mas eu quero destacar nesse contexto mais uma função de Jesus Cristo, e até que um ou outro até desconhece. E tem outros que priorizam como tal, como tudo, essa nova função, descoberta, quem sabe, por você hoje no nosso estudo. No livro de Deuteronômio, no capítulo 18 e o verso 15, nós encontramos a seguinte informação: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Ou seja, está escrito que Deus, do meio de Israel, da nação de Israel, Deus levantaria um profeta diferente, e ele pede: ouçam esse profeta. Na verdade, as profecias, quando lemos ela no seu contexto, direitinho, bonitinho, ponto a ponto, para não deixar nenhuma dúvida, a gente entende que o Messias Salvador vinha nessa terra, mas descendente de Israel, da tribo de Judá,
nasceria em Belém, morreria em Jerusalém. Então a história conta passo a passo, direitinho, a respeito de Jesus Cristo, para que ninguém que o aguardasse ficasse perdido no tempo e não o encontrasse na sua vinda. Então, Jesus vem como Messias. Messias quer dizer Salvador, mas assume também uma função profética. Por quê? Porque enquanto ele estava aqui, ele estava anunciando acontecimentos futuros. E aqueles que anunciam acontecimentos futuros com precisão, divinamente inspirado, são considerados profetas ou porta-vozes de Deus. Então Jesus veio anunciar o futuro, a sua vinda, como seria feito o julgamento final, como a igreja se comportaria nas dificuldades. Ele fala de muitos acontecimentos futuros, assumindo assim de forma direta a função profética. Então Jesus Cristo, apesar de já ser o Messias Salvador, ele também assumiu uma vertente profética na sua vida. Então ele foi também um profeta. Professor, quais foram os dons que Cristo deu, né, no caso, deu para a sua igreja? Ele deu algum dom, um ou dois, ou vários? A palavra de Deus fala sobre isso em relação aos dons? Fala. Fala e fala muito bem claro. Primeiro que a palavra dom, do grego, quer dizer dádiva. Dádiva, presente. E a palavra de Deus fala de muitos dons. Vários dons. Um dom é uma dádiva, é um presente de uma habilidade que as pessoas recebem para servir a Deus e para contribuir com a sua própria fé e a fé de outros. É um presente que Deus dá para que esse presente seja útil. Então, em Efésios, capítulo 4, verso 11, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, respondendo essa mesma pergunta, ele falando de Deus, do Espírito Santo, de Jesus Cristo, ele disse assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Apóstolo quer dizer enviado, aquele que é enviado para pregar o evangelho. Outros para profetas, que são aqueles que portam a voz de Deus e anuncia o futuro, né? Mas, claro, com base na palavra de Deus e no seu contexto geral, recebida por meio de sonhos e visões. Outros para evangelistas, são aqueles que pregam o evangelho, aqueles que portam o evangelho, as boas novas da salvação e avisa, anuncia, dissemina entre as pessoas. E outros para pastores, são aqueles que pastoreiam o rebanho do Senhor e vivem da pregação do evangelho de forma legal, autorizada por Deus. E mestres, que são aqueles que são graduados e que depois de graduados preparam os pastores e os demais que estão na linha de pastores para baixo, na escala de conhecimento. Então Deus aí, ele menciona alguns dons, né? A gente pode perceber alguns apenas. Ele foi mencionado aqui, como Paulo menciona aos Efésios, apenas dons ministeriais, como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, mas existem tantos outros, como o dom de cantar, o dom da oratória, o dom da recepção, da alegria, da simpatia, da fidelidade, da obediência, da exortação, do discernimento e tantos outros. Então Deus, ele realmente recheou a sua igreja com dons suficientes para que a igreja não ficasse parada e que todos formassem um corpo, cada um fazendo uma parte, e assim a igreja de Deus fosse edificada e as pessoas que tivessem contato com essa igreja também recebessem edificação por meio desse serviço prestado por esses filhos de Deus que receberão dádivas do céu para ser útil no ministério da salvação. E falando em relação ainda aos dons, né? Deus deu algum dom para as mulheres? Dom de profetizar, dom de alguma coisa assim em relação às mulheres? Porque geralmente a gente vê mais para homens, né? Vamos dizer assim, mas para as mulheres, Deus deu algum dom de profetizar para as mulheres? Bem, os dons são diversos para as mais diversas pessoas. Não há limites para Deus e nem para as pessoas que temem, que buscam, que acreditam em Deus. As mulheres também são contempladas na junção dos dons, né? É verdade que nos tempos bíblicos parece que a coisa girava mais em torno dos homens, ali a liderança maior, até porque Deus criou a mulher para estar sobre a mesma missão do homem, mas assim, a liderança, né, assim, o carro-chefe ser o homem e a mulher ali do lado. Não é a mulher atrás, não é a mulher para frente, não é a mulher não, do lado. Homem e mulher, lado a lado, ambos são iguais perante Deus. Apenas Deus tinha que dar para alguém a função de liderar, de tocar o barco mesmo, ele dá para os homens. Mas pede que as mulheres fiquem ali do lado, sobre a mesma missão, porque para Deus não há diferença, são iguais. Mas como é sempre mencionado mais os homens, muitas pessoas perguntam, mas e as mulheres? Qual é a função? Cadê elas e tal? Será que uma mulher pode ser uma profetisa, uma profeta e tal?
Quem estuda menos, às vezes não estuda pouco, não encontra, não sabe, fica... Enfim, mas a palavra de Deus é bem clara que Deus não faz acepção de pessoas. Então, no livro de Juízes, no capítulo de número 4 e o verso 4, há uma informação bem clara, bem óbvia, né, sobre o ministério profético das mulheres. Por exemplo, lá fala de Débora. Está escrito assim em Juízes 4, verso 4. Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Então a gente percebe aí uma mulher notável, uma mulher inteligente, chamada por Deus para assumir duas grandes funções. Aí diz que ela era profetisa e diz que ela também era juíza. Ela tinha uma função no judiciário, era uma mulher de um nível bem elevado, intelectualmente, culturalmente, e ela era uma pessoa relevante demais no seu tempo, na sua época. Então a gente viu bem claro, tem aí o nome da mulher, o nome do esposo e as duas funções que ela exercia para influenciar positivamente Israel na presença de Deus. Ou seja, não está nem de jeito nenhum, nem um pouco descartada a possibilidade das mulheres assumirem o ministério profético, porque está aí um exemplo bem claro de uma, e ainda iremos mais para frente, dependendo no decorrer do estudo aí, encontrar mais informações de mulheres que tinham essa missão profética. Por exemplo, a gente pode ver mais, em Atos capítulo 21, no verso 8 e o verso 9, aí está escrito o seguinte: no dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. Cesareia é uma cidade lá do Império Romano. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, Filipe era um dos discípulos, que era um dos 7, também diáconos. Ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Ou seja, Filipe era um dos discípulos, e no grupo de diáconos tinha também um outro Filipe. Eram 2 Filipe, não confunda, porque um fazia parte dos 12, que era 12 discípulos, e um outro Filipe fazia parte do grupo dos 7 diáconos. Diáconos, aqueles que cuidam da casa de Deus, do templo, da limpeza, da ordem e tal. Filipe era um deles. E Filipe, ele tinha 4 filhas na mesma casa, 4 irmãs. Elas eram todas donzelas, ou seja, não tinham casado, eram moças, eram virgens, viviam em casa, não tinham muita vocação para o casamento, né? Naquele momento ali é o que a história conta isso. Eu não sei se depois elas casaram, a gente não sabe bem dessas informações, não tem escrito. Mas o certo é que, para nós, curiosamente, Deus dá a elas, a todas as quatro, o dom de profetizar. Elas eram profetisas. Aí você me pergunta, tem alguma profecia que elas proferiram? Não, na Bíblia não fala que tem alguma coisa que elas profetizaram. Mas só em dizer que elas eram profetas, toda profecia vem depois do profeta. Primeiro vem o profeta, depois as profecias. Então, se elas eram profetas, certamente Deus iluminou a mente delas para dizer alguma coisa para a igreja do seu tempo, embora isso não tenha sido registrado na palavra de Deus, as profecias que elas fizeram, as suas predições. Mas que está escrito em grandes letras, aí como não tem como fugir da realidade, está escrito, elas eram 4 mulheres que receberam o dom profético na casa de Filipe, ali na mesma família. Muito bem. Professor, em relação a um profeta verdadeiro, a palavra de Deus nos dá alguma característica de como a gente reconhecer quando um profeta é verdadeiro ou falso? Tem isso na palavra de Deus? Para a gente saber se uma coisa é verdadeira ou falsa, nós temos que ter os dois. Quando só existe um, não tem como saber. Como assim? Só se sabe se algo é verdadeiro se já tiver surgido o falso. Para a gente comparar, esse é o verdadeiro e esse que surgiu agora é falso. Pode ver que não bate, é diferente. Se só tem o falso, não teria como saber se tem o verdadeiro, porque esse que é falso passa por verdadeiro, porque ele é único, né? Então, na verdade, o que a gente pode perceber? Na Bíblia, nós podemos fazer essa triagem para descobrir se o camarada que prega, se o indivíduo que é pregador, se ele faz parte do rol dos verdadeiros profetas ou dos maus, dos falsos profetas. Tem como saber. E eu gostaria de destacar para os nossos amigos, para não ficar tão difícil, eu poderia destacar muita coisa aqui para você. Mas para ficar mais prático, objetivo, mais enxuto, bom de você compreender, e até quando ouvir alguém pregando, falando por aí, em qualquer canto, saber logo se é verdadeiro ou se é falso. E aí você só dá crédito se você quiser. Se é falso, não dá crédito. Se é verdadeiro, dê crédito, que é bom. Eu quero mencionar pelo menos aqui 4 situações, 4 características
que apontam para o profeta verdadeiro. Por exemplo, Jesus Cristo disse em Mateus, no capítulo 7, verso 16, o seguinte: pelos seus frutos os conhecereis. Só isso já seria suficiente. Jesus diz, é pelos seus frutos, é pelo que eles fazem, é pelo que eles dizem, é pela forma como eles se comportam que a gente conhece. Mas ele cita mais um exemplo. Colhem-se porventura uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Ele dá um exemplo aí da vida rural. Ele disse, a gente pode colher, por exemplo, laranja num pé de mangueira? A gente pode colher manga numa bananeira? Não, então você não pode esperar colher um fruto numa árvore da qual ela não bota aquele fruto. Então, você pode escolher mensagens sinceras, verdadeiras, seguras, equilibradas, a partir de uma pessoa que não vive aquilo. Então, nós temos que saber que é pelos frutos que a gente conhece. Esse é o primeiro ponto. Conheço pelos frutos. O outro ponto, em Deuteronômio 18, 22, Deus disse assim através de Moisés, sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou tal profeta, não tenhas temor dele. Veja, por exemplo, se o profeta profetizou, e isso que ele profetizou não se cumpriu, logo esse profeta não é inspirado por Deus, porque Deus não erra. Como Deus revelou uma coisa que não se cumpriu, não é? Com exceção das profecias que são condicionais. Existem profecias que estão condicionadas à realidade humana. Por exemplo, quando a palavra de Deus diz por meio dos profetas que Jesus vai voltar na nuvem do céu e todo olho verá, falou por meio de João, por exemplo, essa profecia ela é incondicional. Ou seja, se eu e você não aceitarmos a Jesus Cristo, ele vai voltar do mesmo jeito, porque ele ficou responsável pelo cumprimento dessa profecia e pronto. Então é uma profecia incondicional. Ou seja, ela não demanda nenhuma condição para o ser humano para que Jesus volte. Ele vai voltar sim e acabou. Por outro lado, relacionada com essa mesma profecia, Jesus disse assim, aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Aí você pode notar que há uma condição aí. Só aqueles que perseverarem até o fim é que serão salvos. Eu e você, estamos dispostos a perseverar até o fim? Se eu e você estivermos dispostos a perseverar até o fim, então é a nossa parte que estamos fazendo, sendo perseverantes, e quando Jesus voltar, estaremos salvos. Caso nós deixemos de perseverar, logo Jesus está desobrigado de cumprir sua promessa. Então, eu não posso ser salvo. Então, o profeta, quando ele dá uma profecia condicionada à realidade humana, ela pode não se cumprir se o ser humano não se enquadrar nos requisitos da profecia. Mas se o ser humano se enquadrar, ela vai se cumprir, porque Deus promete e Deus não falha. Agora, existe aquelas profecias dadas por aí, por muitas pessoas, completamente abstrata, né? Como assim? Vai lá uma pessoa que se diz profeta, que se diz necromante, cartomante, vidente, coisa do tipo, na mídia, aí na metade do ano, aí diz assim, eu estou vendo aqui que daqui para o final do ano vai morrer alguém muito famoso no Brasil. Ele não diz o nome, nem o dia, nem como, nem quando e nem nada. Ele dá um chute. Aí ele sabe que todo dia morre gente, provavelmente vai morrer alguém que tem algum certo nome social. Aí essa pessoa morre, aí dizem assim, olha rapaz, o cara sabe mesmo, não é que morreu mesmo? Sim, mas aí isso é algo muito subjetivo. Ele não fez uma profecia de fato. Ele chutou e coincidente aconteceu ou nem aconteceu. E as pessoas às vezes dão crédito a esse tipo de profecia, mas ela não tem credibilidade nenhuma perante a palavra de Deus. Então o profeta, quando ele fala, tem que se cumprir à risca, em detalhes, tudo o que ele disse, porque ele não disse por si mesmo. Ele disse porque Deus foi quem falou. Então aí tem que se cumprir. Então são duas características que a gente já viu. A gente conhece pelos frutos e conhece pelo que, quando ele fala, deve se cumprir. Mas ainda tem um outro ponto, que esse ponto é muito interessante, está no livro de Isaías, capítulo 20, verso 8. Ele disse assim, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva, ou seja, jamais verão a Deus. Ou seja, um profeta, ele tem que pregar em alto e bom som que a lei de Deus é eterna
e que em todos os momentos ela vai ser útil para o ser humano. A lei de Deus é eterna, ele tem que pregar e viver, porque está dizendo a lei e ao testemunho. Se eles, os profetas, não falarem desta maneira, jamais verão a alvo, verão a Deus. Então veja só, quando você vê um pregador, um pastor, um líder, um profeta, alguém que se diz cristão, pregador da palavra, pregando essa palavra e excluindo da palavra a lei de Deus, dizendo que a lei de Deus foi abolida, foi modificada, agora só são 2 mandamentos e não mais 10. Agora essa lei, ela não serve mais, era do tempo de Moisés, era não sei mais o quê, era não sei mais o quê. Desconfie desse pregador. Ele pode ser a melhor pessoa do mundo, um bom vizinho, um bom marido, um bom pai, um bom profissional, ele pode ser um bom tudo, mas na qualidade de pregador e profeta, me desculpem, infelizmente, não tenho nada contra ninguém, contra as pessoas, suas crenças, não, nada. Mas pela palavra de Deus, aí está dizendo que ele está desqualificado perante Deus para pregar a sua palavra. Então, se a pessoa não prega que a lei de Deus está vigente hoje, inclusive todos os 10 mandamentos, inclusive a observância do 4º mandamento, se algum profeta se arrisca a remover tudo isso, ele está em maus lençóis, está completamente equivocado. Então, um profeta verdadeiro, ele tem que pregar a palavra, e essa mesma palavra que ele prega, ele tem que viver na prática, porque a vivência na prática é a segurança de que o que ele está dizendo, ele também acredita. Então, esse é o 3º ponto. Mas ainda há um 4º ponto que eu queria destacar com vocês sobre o profeta verdadeiro. Nós podemos ver em João, eu não sei se você já leu essa passagem de João, mas na carta de João está escrito que todo aquele que diz que Jesus veio em carne física como ser humano, se tornou homem aqui na terra, acredita nessa questão, esse é um dos pontos que indica também a certeza de um verdadeiro profeta. Por que João fala isso? Porque muitos questionaram a vinda e a divindade de Jesus Cristo e chegaram a dizer que Jesus veio em espírito, que Jesus não é aquele homem que veio, não era realmente o Messias Salvador, e questionaram a divindade de Jesus, e essas pessoas se habilitam por aí, se auto-habilitam como profetas, e a Bíblia reprova a qualidade profética dessas pessoas. Então, destacar 4 rapidinho para você, só recapitulando. Primeiro, conheço pelos frutos, olha a vida da pessoa e compara com a palavra de Deus. Depois, se o que ele fala, as predições que ele dá, se elas se cumprem de acordo com a palavra de Deus no seu contexto geral, sem dar nenhuma sombra de variação. Terceiro, se esse profeta prega a lei de Deus e vive na prática, inclusive o 4º mandamento, porque eles têm um costume de tirar esse 4º mandamento, dizendo que isso não vale mais, caducou, e isso não é verdade. E 4º, pregar, admitir, crer que quando Jesus veio em carne humana, como ser humano, mesmo sendo Deus, com a dupla natureza, e prevaleceu ali na cruz do Calvário, mesmo sendo morto, ressuscitou, foi para o céu, e assim preparou a tua salvação e a minha salvação. Portanto, cuidado, porque tem muitos falsos profetas pelo mundo, pregando o evangelho de forma falsa, maldosa, e enganando as pessoas menos preparadas para a questão. Realmente, né, professor, nós temos que ter muito cuidado, né, porque a palavra de Deus diz que tem muitos lobos roubadores, né, que está querendo devorar o povo de Deus, então a gente tem que ficar atento, ler bastante a palavra de Deus, né, e realmente você deu aí 4 características importantes para a gente realmente ver, né, provar esses profetas, né, se são verdadeiros ou falsos. Mas em relação ao tempo do fim, falando sobre profetas, né, profecias, Deus precisava de um profeta para o tempo do fim, ou só o que ele já tinha revelado baixo da antiguidade, ou no tempo do fim Deus ia realmente levantar um profeta para esse tempo? Bem, Deus nunca precisa do ser humano. Deus ele é independente, mas ele criou uma dinâmica muito interessante para usar o ser humano, dar uma função, cuidar do ser humano, ter o ser humano consigo, fazendo parte dessa missão que ele sabe que é importante para o próprio ser humano. Então, falando nisso, quero ler um texto de Apocalipse, está no livro de Apocalipse, capítulo 10. Apocalipse 10, versos 10 e 11. João, o evangelista, São João, aquele velhinho, morreu de morte natural, foi o único que ficou até o fim, o último dos discípulos, o último que morreu, né? Morreu aí com quase 100 anos de idade. E ele teve visões do céu, Jesus aparece a ele, ele escreve o livro de Apocalipse através de grandes visões que ele recebe do alto, ali de Deus.
E ele, no capítulo 10, ele dá uma profecia interessantíssima, muito interessante. Eu não sei se você já tinha pensado sobre isso, mas vamos lá, quero ler com você. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, veja só, esse verso ele está no contexto do desapontamento. Quando a gente lê o capítulo 10 de João todinho, a gente entende que realmente houve um desapontamento, e desapontamento esse que não foi o primeiro, já tinha havido outros desapontamentos na história do mundo, né? Por exemplo, muitos, quando Jesus morreu, estavam achando que ele ia reinar em Israel, que ele não ia passar pela morte. O próprio Pedro chegou a pensar nisso, e quando ele morreu, muitos ficaram desapontados, desencorajados. Puxa vida, ele morreu, a gente achava que ele era tão poderoso, não ia morrer, ia superar tudo e todos, ia reinar, ia libertar Israel do jugo romano e tal e tal. Então, a gente vê a história dos dois discípulos na estrada de Emaús, desapontados, desanimados com a morte de Jesus e tal. Então, eu poderia citar vários desapontamentos aqui, mas para encurtar esse como exemplo vai te ajudar bastante. Então, no livro de Daniel, no capítulo 8, verso 14, é uma profecia de tempo, e que foi estudada na Idade Média, né, foi bastante estudada, bastante pesquisada, né, para chegar-se à conclusão daquele verso ali. E um dos grandes baluartes do estudo daquela profecia ali foi Samuel Snow, foi Guilherme Miller, eles eram norte-americanos, estudaram muito, inclusive Guilherme Miller era batista, ele era de uma igreja batista lá nos Estados Unidos. Então ele estudou muito, e ele findou querendo chegar a algumas conclusões, leu a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, procurando todas as informações, e ele entendeu que naquele momento ali, a profecia estava apontando para a volta de Jesus. Ele entendia que ali se cumpriria a volta de Jesus, que era em 1844. Então, ele prega essa informação dizendo a todos que se preparassem, que Jesus voltaria, 1844, Jesus viria buscar seu povo, sua igreja e tal. Então, uma multidão de pessoas, aí muita gente aceitou essa mensagem, se prepararam, deixaram suas respectivas igrejas, formaram um grupo só de pessoas, e ali ficaram aguardando Jesus voltar na noite, na tarde, no dia de 22 de outubro de 1844. Então, atentos para o céu, olhando para o alto, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo, e ele nunca voltou. Então, eles ficaram desapontados, desanimados, desencorajados. Puxa vida, o que aconteceu que Jesus tinha ficado de voltar e não voltou? Será que a gente entendeu errado? Então, ficaram um tanto frustrados. Então, na profecia, a informação que diz, tomei o livrinho da mão do anjo e a devorei, esse livrinho é o símbolo da mensagem, a Bíblia, né? Essa mensagem interessante, doce, de que aguardavam Jesus voltar. A mensagem se tornou uma mensagem doce mesmo, eles devoraram aquela mensagem, aquela informação com tanta alegria, com tanta vontade de que Jesus ia voltar. Então, na boca, foi doce como mel, é um símbolo, né, da alimentação, até porque a palavra de Deus é tida como símbolo de alimentação espiritual. Mas quando, porém, comi, ele diz que ficou amargo ao estômago, ou seja, quando ele termina de estudar, quando eles terminam de concluir o estudo, estava tudo muito doce, e agora é só aguardar Jesus voltar, Jesus não volta. Então, o que era doce se torna amargo. Então, agora Deus revela a eles que, na verdade, Jesus não iria voltar ali. Eles tinham se enganado, mas eles tinham que continuar de cabeça erguida, e agora era necessário que ainda profetizasses a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Como quem diz assim, não, você entendeu errado, Jesus não ia voltar. Mas faça o seguinte, ele vai voltar no futuro, está perto, mas não era nessa data. Em breve ele está voltando. Mas enquanto ele não volta, não fique frustrado. Vamos aproveitar e vamos profetizar mais, vamos pregar mais, vamos avisar mais pessoas. Até mesmo porque, afinal de contas, quem estava preparado era uma multidão de gente apenas praticamente nos Estados Unidos da América. E o restante do mundo, que precisava saber melhor dessa informação. Por isso que agora vem a informação, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Precisava levar essa mensagem além mar, precisava levar essa mensagem para mais distante, para mais pessoas, para muitos povos, nações, línguas e reis. Então, se a informação diz que ainda é preciso profetizar, já está dizendo que precisava de um profeta. Precisava de alguém para anunciar essa mensagem. Então, nesse caso, Deus chama alguns homens para assumir a missão profética daquele momento. Como, por exemplo, ele chama um cidadão chamado William Foss. Deus o chama, tenta prepará-lo, mas ele se acovardou, não teve coragem, não teve
segurança, e ele fugiu da responsabilidade de ser o profeta que iria anunciar essa mensagem para esse tempo. Então Deus chama um outro cidadão chamado Razen-Foz, que acontece exatamente o mesmo, se acovarda, não se anima, não se encoraja e decide não seguir a orientação, o chamado e a instrução de Deus. Então, naquele meio tempo ali, essa história é muito longa, tem muitos detalhes, eu vou ser mais objetivo para não ficar tão extenso para você, mas vou enxugar tudo aqui para lhe apresentar o melhor, o mais objetivo. Então, naquele momento, Deus chama uma jovem de aproximadamente 17 anos, chamada Ellen Gold Armon. Nasceu lá nos Estados Unidos, no estado de Maine, e Deus chama ela para ela assumir a missão profética como uma mulher, como tantas outras mulheres do passado também assumiram essa missão. Então, ela era uma jovem que não tinha estudo, não tinha estudo acadêmico, ela estudou apenas 2 anos na escola, mas ela teve um problema, um acidente, e não pôde continuar estudando, e ficou só com esse tipo de estudo. 2 anos de escola, não aprendeu muita coisa, basicamente aprendeu a ler e a escrever, mas para Deus habilitar um profeta, alguém que ele quer usar, ele não está limitado ao conhecimento intelectual dessa pessoa. Quem vai habilitar a pessoa é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. Então Deus habilita Ellen White, e que depois ela se casa com o jovem pastor Tiago White, o nome dela era Ellen Gold Armon, ele, Tiago White, o nome de casada, ela recebe o nome de Ellen Gold White. Então, ela se tornou uma profetisa para aquele momento, se tornou uma escritora, ela teve um ministério de 70 anos, cuidando da igreja, cuidando da mensagem, mas ela não teve cargos na igreja. Quando eu digo cuidando da igreja, cuidando da doutrina, da mensagem, ensinando, recebendo visões de Deus. Inclusive, ela teve cerca de 2.000 sonhos e visões, e o conteúdo que Deus passou a ela, ela escreveu mais de 100.000 páginas manualmente, pregou sobre todos os assuntos que você imaginar. Tudo que você imaginar, você pode desafiar uma pessoa que conhece sobre Ellen White e dizer um tema que ela não tenha abordado. Os seus livros são os mais traduzidos no mundo, como Vida de Jesus, Caminho a Cristo, O Desejar de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Maior Discurso de Cristo, Primeiros Escritos, Mensagem Escolhida, volume 1, 2 e 3, Testemunho para Ministro e tanta coisa. São muitas informações. Então, ela foi testada, foi provada no seu tempo, para ver se passava nas características de um verdadeiro profeta. Tudo foi feito, tudo foi estudado, tudo pesquisado, e ela conseguiu passar no teste, não pelos seus méritos próprios, era uma mulher frágil de saúde, mas Deus usou ela, fortaleceu, e ela foi um benefício muito grande para a igreja. Então, nós acreditamos nos seus escritos, não para acrescentar nenhuma vírgula no que está escrito na Bíblia, até mesmo porque ela não acrescentou mesmo nada, tudo o que ela disse foi à luz da Bíblia, para assim fazer a gente ter mais conhecimento. Porque muitas pessoas leem a Bíblia e têm dificuldade de entender. Então, ela fala dos temas bíblicos de uma forma tão esclarecedora, que quando você estuda sobre ela e olha para a Bíblia, você consegue ver na Bíblia aquilo que não via antes. Porque é como se fosse uma lupa, né, que você coloca ali sobre a Bíblia, e essa lupa ela não vai ampliar o conteúdo da Bíblia, mas ela vai fazer a mensagem, a letra ficar maior, mais próxima de você, e você enxergar melhor. Então, é que nem um telescópio que você aponta para as estrelas. Não aumenta em nenhuma unidade a mais a quantidade de estrelas na constelação, mas aproxima as estrelas para que você veja com mais nitidez. Então, Ellen White foi muito inspirada por Deus, e entendemos pelo seu ministério de 70 anos, que ela assumiu uma missão profética dada por Deus, e que tem servido de benefício hoje para a igreja, para a sociedade, para a medicina, para a saúde e a educação. Muito do que os médicos falam hoje sobre saúde, pode ver que foi coisa que ela já falou há muito tempo atrás. Ela morreu em 1915, mas deixou um legado fora do comum para a igreja e para aqueles que gostam de ler e sabem sobre essa mulher de Deus que ficou como exemplo de mulher de Deus no passado. Lembrando que nós não colocamos os seus escritos acima da Bíblia, lembrando que nós não a adoramos, nós não prestamos culto a ela, não foi ela que fundou a igreja e nada disso, mas entendemos por questão de ser pessoas sinceras, que ela escreveu coisas profundas e que vale a pena ser levada em consideração, porque é uma ferramenta a mais para compreendermos a palavra de Deus. E tudo que ela escreveu, ela apontou para a Bíblia. Você não lê nada de Ellen White sem ter que usar a Bíblia, porque ela vai mostrando, está escrito em tal canto, em tal canto, em tal canto, em tal canto, e aí eu e você podemos ficar mais sábios na palavra de Deus, depois de estudar também os escritos de Ellen White. Então, quero apelar a você
que quando for procurar um bom livro para estudar, procure algum livro da Casa Publicadora Brasileira, cujo autor seja Ellen White. Você pode pegar vários desses que eu citei, e você vai, assim, amar esses livros, como, por exemplo, O Grande Conflito. Você pode comprar aí, se você já recebeu de presente de alguém, lê esse livro e você vai ver que vai fazer a diferença na sua vida, juntamente com a Bíblia do seu lado, porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática para aqueles que amam e querem servir ao Deus de toda a terra. Então, querido amigo, muito bom saber que você nos acompanha, nos assiste. É um estudo bem acirrado, bem importante, mas abra o seu coração, abra a sua mente, se prepare para conhecer as profundezas de Deus, porque Deus é maravilhoso e quer comunicar verdades eternas para mim e para você. Pense nisso, seja feliz, se encoraje, vamos juntos, porque Deus está derramando sua graça sobre mim e sobre você. Vamos orar e finalizar o nosso estudo de hoje. Pai querido, muito obrigado por estar conosco, por nos ensinar, por nos abençoar, por nos iluminar e por nos preparar para estudar a Tua Palavra. Vem, por favor, Senhor, dar-nos o Teu Espírito. Abre a nossa mente e o nosso coração e transforma a nossa vida. Por favor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, muito obrigado por nos acompanhar, por nos assistir. Compartilhe esses vídeos com seus amigos, com aí as suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp. Mostre para as pessoas que você está estudando, está aprendendo e está fortalecendo o seu espírito. E que essas outras pessoas também vão ter a mesma oportunidade que você, se tão somente você clicar, endereçando a esses vídeos, a esses seus amigos, com quem você convive aí pelas redes sociais. Pela sua atenção, muito obrigado. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.